Olá, boa noite. Oiê, boa noite. Tudo bem? Tô bem, e você? Bem também. Você já entrou de férias? Ainda não, só a semana que vem. Ah, aqui no Goiás a gente já tá de férias. Nossa, que bênção. Então vamos lá. Já vamos começar porque hoje a gente vai falar de alguns tipos de textos um pouquinho, por assim dizer, distintos, diferentes, que nunca foram cobrados ainda na UFO, e outros três que caem recorrentemente, que são as cartas, né? Então eu vou começar pelos que não caíram ainda e que geram um pouco de ansiedade nos vestibulandos, justamente por não se ter certeza de como é que eu tenho que escrever, o que é que se espera, como é que a banca vai olhar para esses tipos de textos, né? Mas vamos começar aqui com texto de divulgação científica. Esse nome passa uma sensação de que é um texto extremamente difícil de ser feito, né? Ou de que é um texto muito fora do cotidiano, o que na verdade não é, né? O texto de divulgação científica é um texto que você escreve para ter um alcance maior sobre determinado aspecto científico, né? Que é de interesse público, mas tentando falar ali de uma forma um pouco mais simples, né? Então, qual que é a intenção? Qual que é o intuito do texto de divulgação científica? É você incluir no debate, na discussão sobre determinado assunto, um público mais leigo, um público simples. Então é só você pensar que o texto de divulgação científica é como se fosse um panfleto informativo. Só que você vai escrever na estrutura usual de um texto argumentativo, trazendo informações e aspectos a respeito do texto, tá? Então, até coloquei aqui, ó, esse tipo de texto busca traduzir informações técnicas e complexas em uma linguagem acessível. A linguagem acessível, a linguagem simples, não significa o uso de gírias, não significa o uso de uma linguagem coloquial. Você não vai escrever ali como você fala com seus amigos ou com pessoas próximas. Você está ali falando de um aspecto científico, de saúde, informativo importante e que precisa traduzir essas informações que muitas vezes o público leigo acaba não tendo conhecimento ou tendo uma dificuldade. A sua obrigação ali é traduzir, facilitar, simplificar o acesso dessas informações para um público que não tem o conhecimento científico adequado. Então, são 4 pilares que o texto de divulgação científica ele tem que ter. Quando você estiver pensando em texto de divulgação científica, lembra daqueles textos que a gente lê em revistas científicas. Então, tipo aquelas revistas Super Interessante, Galileu, que traz aqueles aspectos, por exemplo, sobre o sistema solar de uma maneira mais simplificada, ou sobre como é que acontece a transmissão e o contágio do vírus do HIV. Então, são informações relevantes, né? Mas que vão ser passadas para esse público de uma maneira mais simplista. Coloquei aqui 4 pilares, 4 coisas que são importantes que o seu texto de divulgação científica tenha. Primeira coisa é um título chamativo. Se o seu título não é chamativo, não vai atrair a atenção desse público mais simples. Então tem que ser um título que chame atenção, mas sem firulas. Então, por exemplo, vamos fingir que você vai escrever um texto de divulgação científica sobre a dengue. Então você pode colocar lá 5 principais fatos sobre a dengue, ou as melhores maneiras de se evitar o contágio da dengue. O seu título tem que chamar atenção, fazer com que as pessoas queiram ler o seu texto, né? Então, eu coloquei, ó, o título deve ser conciso, ou seja, o texto não pode ser longo demais, tem que ser um título mais curto. E ele tem que indicar claramente sobre o que é que você vai falar dentro desse texto. Então, por exemplo, se é sobre a dengue, e você vai falar sobre como evitar a proliferação do mosquito da dengue. Então, você vai colocar 5 maneiras como evitar a proliferação do mosquito da dengue. Tem que ser uma coisa que vai chamar a atenção.
tá? E que vai causar um impacto e vai chamar esse interesse, vai ter esse interesse do leitor pelo seu título, pelo seu texto. Segundo passo, que é muito importante, que vai ter que estar na sua introdução, é a contextualização. Por que esse assunto é importante de estar sendo discutido? Então, vamos continuar aqui na questão da dengue. Porque em 2024 ainda é relevante e ainda é necessário que eu fale sobre o contágio, que eu fale sobre a dengue. Então, você vai contextualizar. Provavelmente, no seu texto motivador, vão ter informações ali relevantes a respeito desse assunto. E lembrando que a paráfrase é obrigatória, então você vai ter que pegar esses dados dentro do seu texto motivador e colocar ali, principalmente nessa questão da contextualização. Qual é a relevância desse assunto? Terceiro pilar, linguagem acessível, foi o que eu disse desde o começo. O seu texto vai ser um texto que tem que ser lido pelo maior número de pessoas. Então, você não pode usar um vocabulário muito truncado, você não pode usar muitas gírias científicas, você não pode usar muitas palavras fora do usual. Ah, mas aí eu vou colocar lá o Aedes aegypti? É o nome científico, né? Aí vai ter uma exceção ali. Mas todo e qualquer termo científico ou um pouco mais profundo, é importante que você traduza, que você explique o que é que aquele termo significa e qual que é a relevância e importância dele dentro daquele texto, tá? E o quarto pilar são as exemplificações. O texto de divulgação científica, ele tem que ter exemplos concretos, ilustrações de caso a respeito do tema. Então, por exemplo, você vai falar sobre a dengue. Quais são os principais sintomas? O que as pessoas têm que saber em relação ao contágio, a contaminação da dengue? Sujeira, lugares que podem proliferar mosquitos, né, que pode guardar água. Então, você tem que trazer exemplos práticos. Aí, onde que eu guardo água? Então, lata no quintal, tampinha de garrafa no quintal. É uma folha seca, tá acumulando muita folha seca no quintal também, pode ali ficar um pouquinho ali de água e servir de vivedouro, né? De berçário para o mosquito. Então, você tem que trazer exemplos práticos sempre do que é que você precisa, de que é importante, do que é relevante, que você precisa saber dentro desse assunto. Então, não se esqueça que tem que ter paráfrase. Todo texto na UFO você precisa trabalhar na paráfrase. Tem que ter título e você precisa escrever na terceira pessoa. Textos científicos normalmente são escritos em terceira pessoa. Por quê? Dentro da metodologia de pesquisa, quando você vai entrar, você faz faculdade e vamos lá, o seu curso é bacharelado, você vai ter uma disciplina lá falando sobre metodologia de pesquisa. E um dos principais fatores importantes dentro de uma pesquisa científica é o afastamento do pesquisador em relação ao objeto. Então, tudo que você vai escrever ali não é sua opinião, são fatos científicos que foram pesquisados e corroborados. Então, sempre se lembre disso. Não há um envolvimento seu com o objeto de estudo. Então, você precisa se afastar. E o uso da terceira pessoa vai garantir isso, ok? Ainda não caiu, tá? No vestibular da UFO. Na verdade, caiu uma vez, mas ninguém fez. Porque todo mundo ficou com muito medo. Pessoalmente, eu não acho um texto difícil, tá? Eu não acho que é difícil de escrever, porque é bem nessa pegada que eu falei. Você vai ensinar sobre um assunto. E o benefício do texto de divulgação científica é que você não vai ter que argumentar tanto para convencer ninguém. Você vai trazer os dados, os fatos e ponto final. O seu ponto é informar. Tem essa parte do convencimento? Tem essa parte do convencimento. Mas você vai convencer a partir dos exemplos, a partir dos dados científicos, ok? A segunda tipologia que nós vamos trabalhar hoje é o perfil. Perfil também nunca caiu na UFO ainda. Eu fico sempre conversando com um amigo meu que também é professor, porque diabos
Eles colocam esse tanto de tipo, essa quantidade enorme de tipologia de gênero textual e não cobram tanto eles, né? Pessoalmente, eu acho que é uma tentativa que a UFO tem de meio que forçar os professores de português a ensinar coisas novas e diferentes para os alunos, né? Mas eles também ficam muito inseguros por não saber como é que os alunos vão lidar com isso, porque majoritariamente o aluno do ensino regular, ele vai perdão, ele vai escrever essencialmente texto dissertativo argumentativo. Então cria também esse rancinho. O perfil é um texto que você vai apresentar aspectos relevantes da vida de alguém. Mas de alguém quem? Vai ser de uma personalidade pública, certo? Por que eu também acho que nunca caiu o perfil na UFO? Porque se trata de uma biografia. E você vai acabar muito limitado às informações que você tem ali no seu texto motivador. Vamos fingir que cai para você escrever um perfil sobre a Bell Hooks. Você nunca ouviu falar em quem é Bell Hooks. Você só vai ter as informações que vão estar ali no seu texto motivador. Então acaba ficando muito limitado o texto. Então também, o meu ponto de vista, eu acho que eles não colocam perfil por conta disso. O perfil, ele tem título obrigatório, então a vida do fulano de tal, a evolução acadêmica de ciclano, os principais aspectos dos estudos de fulano de tal. Então, o título tem que ter a ver também, fazer referência a quem você vai estar, sobre quem você vai estar escrevendo. As informações têm que ser as informações relevantes. Ai, mas é que eu achei interessante. É interessante só para você? Só você achar aquilo relevante? Então, não é uma informação relevante. Então, você não pode ou não precisa colocar no seu texto. Porque você precisa escrever um texto que vai ser também interessante para outras pessoas lerem. É sempre importante a gente pensar nisso, tá? Quando a gente está escrevendo qualquer tipo de texto, qualquer tipologia textual, você tem que pensar em qual intenção que você quer escrever esse texto, né? Então você está tentando apresentar essa figura, essa pessoa para um grupo social específico. Coloquei também aí o uso da terceira pessoa, né? O texto deve ser redigido predominantemente em terceira pessoa, com exceção de alguns casos em que a primeira pessoa pode ser utilizada. Como é que eu vou saber se é para usar primeira ou terceira pessoa? Se não estiver falando nada, você vai escrever em terceira pessoa. Agora, pode acontecer dele colocar lá na orientação para você escrever em primeira pessoa. Então, você fingir que é um pesquisador de tal área ou que você é um ator de teatro e aí você vai se colocar nesse papel autobiográfico. Se no comando ali da proposta de redação tiver falando pra você escrever em primeira pessoa, aí você tem que fazer. Se não tiver nenhuma informação evidente sobre isso, você precisa escrever em terceira pessoa. Organização. O texto, ele tem que ter uma organização lógica. Eu sempre sugiro aos meus alunos que quando vão escrever uma biografia, né, um perfil, siga um padrão cronológico. Então, no primeiro parágrafo, você vai falar os principais aspectos de por que ele é importante, qual que é a relevância dessa pessoa, e depois você vai falar da infância, da juventude e depois da vida adulta, velhice e morte, se no caso for assim, né, se a pessoa estiver morta. Se você faz essa organização cronológica, vai facilitar muito, tanto na hora de escrever, quanto para a compreensão do próprio leitor. Quando ele estiver lendo ali o texto, ele vai conseguir raciocinar melhor e enxergar meio que esse campo evolutivo ali da pessoa, já que tem essa intenção de estar apresentando uma pessoa X, né, para o público. Então vamos lá, esses dois tipos de textos que eu falei agora com você, tanto o perfil quanto o texto de divulgação científica, reafirmando, reforçando, não caiu, tá? E eu não acho que vai cair.
mas por via das dúvidas, não se esqueça, tá bom? Uso de terceira pessoa nos dois, título obrigatório, paráfrase e uma organização lógica em relação a esse texto. Então, tanto na divulgação científica, você tem que ter um raciocínio lógico, como se fosse de uma crescente mesmo do assunto. Falando, né, pensando numa organização de, se eu estou falando do Aedes aegypti, primeiro eu vou falar como é que ele se cria, como é que ele se espalha, depois eu vou falar dos efeitos dessa doença no corpo humano, depois eu vou falar das variantes, enfim, criar uma organização lógica para esse texto. E também no perfil, imaginar uma questão mais cronológica, para que fique mais fácil de quem quer que esteja lendo o texto consiga entender. Aí agora nós vamos falar das cartas. Todo vestibular da UFO cai uma carta. Sem dúvida vai cair uma carta. Eu não acho que vai cair carta aberta, porque no último vestibular caiu carta aberta e agora na prova de transferência da UFO e na prova de portador de diploma também caiu carta aberta. Então, eu acho que tá meio saturado, talvez não caia. Não estou apostando. Mas carta vai cair. Quais são os 3 tipos de carta que aparecem na UFO? São cartas argumentativas. Então, de alguma maneira, você vai estar tentando convencer alguém de alguma coisa. Você vai ter um interlocutor específico. Eu tenho a carta de solicitação, que você vai estar pedindo alguma coisa a alguém ou a alguma instituição. Você tem uma carta de reclamação, que na mesma ótica você vai estar escrevendo para uma pessoa ou grupo de pessoas específicos reclamando sobre algum ponto de defasagem, enfim. E a carta aberta. A carta aberta, ela é uma carta opinativa, obviamente, e que ela vai tratar de um assunto de interesse coletivo. Vai ser um assunto de interesse geral da galera, né? Então é importante esse assunto e que você tenha a possibilidade de evidenciar as injustiças e mobilizar a sociedade ou um grupo social específico em torno dessa causa específica. Hoje a proposta de redação dessa semana vai ser uma carta de solicitação. Eu acho que você vai gostar de escrever. Cartas têm estrutura definida, tá? Tem uma estrutura que você precisa seguir. Tem o cabeçalho. Lembra o cabeçalho que a tia pedia para você escrever todos os dias lá na 4ª, 5ª série quando começava as aulas? Uberlândia, 1º de julho de 2024. Isso é o cabeçalho. Você vai escrever isso na linha número 1. Tá? Isso para a carta de solicitação, para uma carta argumentativa geral ou para uma carta de reclamação. A carta aberta não tem essa estrutura de cabeçalho. Por quê? Por ser um assunto que é muito importante para a sociedade, a datação ela não é tão importante, tão relevante assim, tá? Durante a escrita da carta, você pode falar que está no ano de 2024, né? Ainda no ano de 2024, tratar de tal aspecto é importante, relevante, enfim. A introdução do seu texto, aí você vai escrever o cabeçalho na linha 1, você vai pular a linha 2, na linha 3 você vai escrever o vocativo. Então, se você estiver escrevendo a carta pro presidente da República, excelentíssimo presidente da República, fulano de tal. Ou se não exigir o nome, você vai colocar excelentíssimo presidente da República, vírgula, e vai começar a escrever seu texto na linha 4. Então, venho por meio desta apresentar meus questionamentos e minha indignação a respeito de determinados aspectos, de determinados pontos. E você vai escrever sua carta de uma maneira normal, parágrafo bonitinho, lá os 2 dedinhos que a tia falava, da margem, tudo certinho, tá? A introdução, você vai apresentar o objetivo da sua carta e vai contextualizar o assunto que você vai estar argumentando, vai estar abordando no seu texto.
Depois você vai fazer o desenvolvimento, né, da sua carta, 2 parágrafos. Ai, mas eu sempre tenho que escrever um texto com 4 parágrafos. 4 parágrafos é o mínimo para você escrever um texto bom. 3 parágrafos é um texto ok. É um texto que não vai ter um desenvolvimento adequado, é um texto que não vai ter informações suficientes, é um texto que vai ser muito seco. Não vai ter informações suficientes ali para tratar a respeito daquele assunto. E por fim, você vai fazer a saudação final e assinar a sua carta. Sem mais, me despeço, aguardo retorno, alguma coisa assim, assinatura. Na UFO, você não assina seu nome. Você vai assinar José ou Josefa. Se você, durante o seu texto, deixou claro que essa personagem que você criou para escrever essa carta é um homem, assina José. Se você colocou lá é um personagem mulher, Josefa. Se não tem claramente o sexo, não dá para você saber, José ou Josefa. Ai, mas eu sou menina, se eu assinar José, eu vou ser desqualificada? Eu vou perder nota? Não, porque o seu corretor, ele não sabe se você é homem ou mulher, ele não sabe quem é você. Para o seu corretor, você é só um código de barras. Então, a única coisa que é obrigatória é você seguir o parâmetro de orientação da UFO, que é assinar José ou Josefa, né? Aí eu coloquei aqui, ó, desenvolvimento e fechamento de uma carta argumentativa. Na introdução, muitas pessoas acabam por se confundir porque a gente, no decorrer da nossa vida, a gente escreve muitas cartas pessoais. A gente escreve uma carta de namoro, a gente escreve uma carta pro amigo, mas a gente acaba não tendo essa coisa de escrever cartas para pessoas públicas ou para tratar de assuntos importantes, né? Então, é muito importante que você apresente o assunto de forma clara, concisa, porque você só tem um parágrafo, e você também precisa contextualizar as motivações que você teve para escrever essa carta. O que causou a sua vontade, a sua necessidade de escrever uma carta para o governador, para o deputado, para o presidente da União dos Estudantes? Por que é relevante? Segundo, é muito importante que você defina também uma tese. Por quê? Se é uma carta argumentativa, se você definir a tese, ou seja, se você definir a problemática que você vai tratar a respeito desse tema, fica mais fácil. Eu sempre gosto de fazer a seguinte metáfora com os meus alunos sobre essa questão de tese, argumento e tudo mais. Finge que essa bolsinha é o tema saúde mental, que inclusive é o tema que a gente vai discutir essa semana. Então, quando eu falo de saúde mental, eu tenho esse estojo. Quando eu abro esse estojo, eu tenho um monte de caneta aqui dentro. Então, o tema é saúde mental. Eu posso estar falando do estigma em relação à saúde mental. Eu posso estar falando sobre a falta de acesso a tratamento para pessoas com problemas mentais. Eu posso estar falando sobre o uso de medicamentos de maneira inconsequente. Então, o assunto saúde mental tem muita coisa para ser falado. E quando eu defino um aspecto só, ou seja, quando eu defino a minha tese, esse texto, ele vai ficar muito mais fácil de ser escrito. Porque se eu deixo esse tema em aberto, eu me perco. Eu começo a falar de uma coisa, eu mudo para outra, eu mudo para outra de novo, eu volto para a coisa anterior. Se você definir uma marca, você vai acabar encontrando mais facilmente os argumentos que você vai utilizar para falar desse assunto. Então, eu coloquei, ó, a tese a ser defendida deve ser exposta de maneira objetiva, seguida dos argumentos pertinentes que sustentam o ponto de vista. Apareceu texto argumentativo, editorial, artigo de opinião, dissertativo argumentativo, tese e argumento. É bom que você pense e delimite isso antes de começar a escrever seu texto. Por isso que eu sempre falo que o planejamento textual ele é muito importante. Ele é a parte mais importante quando você vai escrever uma redação. Porque se você só pega a folha em branco e fica esperando inspiração, primeiro, isso pode não acontecer.
Segundo, você tá fazendo uma prova, você pode tá cansado, estressado, tá ansioso, tá nervoso. E aquilo ali não vai fluir de uma maneira adequada, né? Você não vai ter essa fruição de pensamento, de vai vir essa enxurrada de ideias, né? E por último, chamado à atenção. O fechamento da carta é muito importante que você estimule o seu interlocutor a refletir sobre as problemáticas que você apresentou no seu texto. E a todo momento você reafirmar que é importante que ele entenda seu posicionamento e que ele fique do seu lado. Quando eu falo de carta argumentativa, ele tá falando aí de você, seu interlocutor, você precisa usar marcas de autoria. O que são marcas de autoria? É o uso da primeira pessoa do singular. Então, creio, noto esse aspecto importante, percebo que a sociedade ainda não se importa com tal aspecto. Você precisa ter essa marca de autoria, porque você precisa também, é obrigatório dentro da estrutura da carta, que você faça uma interlocução em cada parágrafo. Que a todo momento você coloque o seu interlocutor dentro da carta. Então, por exemplo, Vossa Excelência, o excelentíssimo ministro, o senhor prefeito tenha preocupação com a população, ou essa empresa demonstra tal aspecto na sua maneira de pensar, na sua maneira de lidar, ou este setor governamental, essa instituição, entre outros. Você tem que ter uma marca de autoria, você tem que usar essa primeira pessoa a todo momento, tá? E você precisa fazer interlocução a cada parágrafo. Você precisa chamar esse remetente, esse destinatário da carta a todo momento dentro do seu texto. Aí nós vemos mais uma coisa que é importante: o uso da máscara. A máscara é uma função social que você vai criar. Porque você entende que quando você está escrevendo uma carta, você está criando um personagem dentro da redação do vestibular, você precisa criar um personagem. Quem é esse personagem? Ele é um economista especialista em economia familiar, ele é um engenheiro ambiental com pesquisas desenvolvidas sobre assoreamento de terra, ele é um biólogo que pesquisa a propagação da dengue no território brasileiro. Você precisa criar uma máscara. Por quê? Não entenda mal o que eu vou falar agora, mas nem toda opinião é relevante. Eu não quero saber o que todo mundo pensa a respeito de qualquer assunto. Por exemplo, se eu tiver preocupada ou pensando em alguma questão econômica, eu quero falar ou quero ler pessoas que entendam do assunto. Eu não quero a opinião do Zezinho da esquina ou do João das Couves falando sobre PIB, sobre inflação. Eu quero ouvir um economista falando sobre isso. Essa também é uma tentativa dentro da educação de mostrar para os estudantes que não é porque você tem opinião que você pode sair falando aos quatro ventos, porque as redes sociais, né, as mídias sociais, elas criaram esse aspecto na sociedade da gente humano, nós seres humanos, nós cidadãos, acreditarmos que as nossas opiniões são muito relevantes, o que não é verdade, né? Você pode ter uma opinião sobre tudo, você deve ter uma opinião sobre tudo, só que você não tem que achar que a sua opinião é maior ou mais relevante que outras pessoas. Todas as cartas argumentativas você precisa ser formal, porque ou você vai estar falando com um político, ou você vai estar falando com uma pessoa importante, ou você vai estar falando com um CEO de empresa, alguma coisa assim. Então vamos lá falar agora especificadamente sobre cada um das cartas, né? A primeira carta de solicitação vai ser um texto direcionado a alguém ou a um grupo ou uma empresa específica, com o objetivo de realizar um pedido a uma autoridade para resolver um problema.
Então, vai escrever uma carta de solicitação ao secretário de saúde de Uberlândia, no caso, ou de qualquer outra cidade, exigindo aumento no número de leitos de UTI no Hospital de Clínicas de Uberlândia. E aí, não é só você pedir. Chegar e falar assim, senhor secretário, eu queria tanto mais vaga na UTI. Não, você precisa persuadir. O que é persuadir? Convencer o seu destinatário que essa solicitação é relevante. Então, essa carta em específico, ela tem um tom mais ameno. Como assim? Você tá pedindo um favor. Você tá solicitando alguma coisa. Você vai ser grosso, rude com alguém que você quer que te faça um favor? Não. Você precisa ter mais parcimônia. Você precisa ficar um pouquinho mais tranquilo. Então, você tem que ser mais ameno e menos crítico. Não é bom que você critique a pessoa em si. Você pode criticar as instituições políticas como um todo, falar da falta ou da necessidade de fiscalização, mas você não pode falar que o problema é o fulano de tal. Por quê? Tem que estabelecer ali uma relação de cordialidade, de amizade ali com quem vai estar lendo essa carta, né? Então, a clareza e a objetividade na exposição dos motivos são essenciais para o sucesso da solicitação. Carta de reclamação. Ai, deu ruim aqui no slide, aqui, né? Tudo bem. A carta de reclamação é um documento formal que você vai reclamar, apresentar queixas a respeito de uma coisa específica. Aí aqui você pode ser um pouquinho mais agressivo, você pode ser um pouquinho mais violento. Muito? Não. Vai xingar? Não. Sempre argumentando. Então, primeiro, identifique claramente o o problema ou a situação que motivou a reclamação. Se você tiver data, local, detalhes relevantes, você coloca. Isso vai estar orientado lá na proposta, né? Apresente de forma objetiva e convincente os argumentos que justificam sua reclamação, com base em fatos e evidências. Solicite de forma clara e respeitosa as providências que espera que sejam tomadas para resolver a sua demanda, a sua solicitação, né? E encerre a carta com uma solicitação de resposta em um prazo razoável. Então, assim, aguardo resposta o antes possível, espero o retorno de Vossa Excelência, de Vossa Senhoria a respeito desse assunto, né? Porque você precisa estabelecer que você está disposto a ter um diálogo com a pessoa responsável por atender a sua reclamação. E por fim, a gente tem a carta aberta. Como eu te disse, eu não acho que a carta aberta vai cair de novo, mas vai que, né? A carta aberta, ela vai ter um título específico, então, carta aberta à população uberlandense, carta aberta à Agência Nacional de Saúde, carta aberta à sociedade brasileira. Esse é o título, tá? Você precisa colocar o título. Tem que ter máscara também, tá? Vai usar assinatura conforme eu já falei pra você, José ou Josefa. Tem que ser formal, tem que argumentar, tem que fazer paráfrase. Só que ela vai ter uma característica diferente porque ela vai ter uma finalidade social, uma intenção de esclarecer aspectos sobre um assunto. Então, a carta aberta é um texto que visa abordar questões específicas que afetam a um determinado grupo, exercendo a cidadania e buscando soluções. Segunda coisa, podem ter diversos autores. Você pode escrever uma carta aberta, eu posso escrever uma carta aberta, mas normalmente essas cartas abertas são escritas por autoridades, organizações não governamentais, né, as ONGs, sindicatos, etc., ou qualquer pessoa interessada em manifestar essa situação. Quem gostava muito de escrever carta aberta era o Jô Soares. O Jô Soares sempre estava escrevendo carta aberta na Folha de São Paulo. Ele fazia carta aberta à população paulistana, à população brasileira, escreveu uma carta aberta já para o presidente, na época,
Bolsonaro. Então ele tinha muito essa coisa. Então eu até sugiro que você pesquise depois para ler alguma carta aberta que ele escreveu, porque ele escrevia brilhantemente bem. E de novo tem uma estrutura típica: título, introdução, desenvolvimento, conclusão, assinatura, identificação de local e data. Na carta aberta você pode fazer isso na introdução. Então, veio por meio dessa carta, no mês de julho do ano de 2004, reforçar a importância da discussão a respeito de X assunto, de tal questão, e enfim. Alguma dúvida, amore? Não. Tranquilo, né? Sim. Graças a Deus. Agora vamos para a parte boa da aula. Eita, qual? A gente vai discutir, eu vou falar com você hoje sobre o tema que eu escolhi. Eu coloquei vários textos na proposta, quando você abrir você vai ver, tá? Porque esse é um tema que eu, pessoalmente, eu tenho um apeguinho em tratar desse assunto, porque eu, pessoalmente, eu acho muito importante. Eu acho que é um assunto que a gente acaba menosprezando no nosso dia a dia, a gente acaba deixando pra lá. E é um assunto que volta e meia a gente tá falando de novo. Seja porque alguma questão violenta aconteceu com uma pessoa que é portadora de necessidades especiais, ou porque, de fato, a gente precisa discutir. Porque a gente hoje vive em uma sociedade que se vê muito à mercê dos problemas mentais, né? Dos problemas de saúde mental. Tanto pela nossa ótica de mercado, né? Essa coisa de aplaudir o esforço sobre-humano. Tem até um livro que eu não vou saber falar o nome do autor, ele se chama Sociedade do Cansaço. E ele fala muito sobre como a gente se sente culpado em não estar fazendo nada. Eu falo sempre, eu e meu marido, a gente sempre discute isso, né? Sobrou um tempinho, vou ficar à toa. No meio desse momento de ficar à toa, você começa a se sentir mal, porque você poderia estar fazendo alguma coisa, você deveria estar fazendo alguma coisa, você esqueceu alguma coisa. Então a gente acaba se penalizando, se culpando pelos nossos momentos de descanso, o que vai gerando uma certa miscelânea ali de problemas de saúde mental, como burnout, ansiedade, depressão, enfim. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Texto 1. A Política Nacional de Saúde Mental é uma ação do governo federal coordenada pelo Ministério da Saúde que compreende as estratégias e diretrizes adotadas pelo país para organizar assistência às pessoas com necessidade de tratamento e cuidados específicos em saúde mental. Abrange atenção a pessoas com necessidades relacionadas a transtornos mentais como depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, etc. E pessoas com quadro de uso nocivo de dependência de substâncias psicoativas, como álcool, cocaína, crack e outras drogas. Mas como assim? O uso de drogas também está dentro desse espectro de saúde mental? Sim. Por quê? Porque normalmente uma pessoa adicta, né, uma pessoa viciada em qualquer substância ou em qualquer ato nocivo, esse vício partiu de algum problema emocional, de alguma questão mental. Então a gente acaba percebendo, por exemplo, tá muito agora, né, aparecendo todo dia um caso novo de pessoas que estão perdendo rios de dinheiro no jogo do tigrinho lá. E as pessoas falam assim, nossa, como é que eles caíram nessa esparrela? Gente, normalmente são pessoas que estão desesperadas, estão devendo, acreditam de fato que vai conseguir ganhar um dinheiro fácil, rapidamente, mas também tá ali naquele lugar de solidão, de não ter com ninguém conversar, de não ter ninguém para recorrer e a cair nisso, né? E isso também em relação ao uso de drogas e álcool, né? E álcool é droga também, não sei por que eu separei. O acolhimento dessas pessoas e seus familiares é uma estratégia de atenção fundamental para a identificação das necessidades assistenciais, alívio do sofrimento e planejamento de intervenções medicamentosas e terapêuticas e, se e quando necessárias, conforme cada caso. Qual que é a diferença de intervenção medicamentosa e terapêutica?
Tem pessoas que não precisam fazer uma intervenção medicamentosa, consegue só com atividades terapêuticas uma melhora nesses quadros. O que se entende por atividade terapêutica? Qualquer atividade que consiga ajudar aquela pessoa em um desenvolvimento mental. Seja ela ter a terapia, né, que pode ser psicanálise ou não, pode ser uma terapia física, então fazer um exercício físico, fazer uma atividade de artesanato. Todo o CAPS, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial, toda cidade tem um CAPS, lá tem muitas essas atividades, com artesanato, musicalização, para trazer esses pacientes para uma melhora comportamental. Por quê? Adianta só eu pegar a pessoa, internar ela numa clínica de reabilitação para ela não usar mais droga? Não, porque ela é adicta, ela tem um problema, ela tem um vício, ela não vai se curar daquele vício. Como uma pessoa que tem transtorno bipolar, ela não vai, isso não tem cura. Tem um tratamento, né? E depressão, dependendo do tipo de depressão também não tem uma cura. Então, ou você vai fazer essa intervenção medicamentosa e terapêutica pelo resto da sua vida, ou você vai conseguir alternar esses momentos aí. Os indivíduos em situação de crise podem ser atendidos em qualquer serviço da rede de atenção psicossocial, formada por várias unidades com finalidades distintas, de forma integral e gratuita pela rede pública de saúde. Além das ações assistenciais, o Ministério da Saúde também atua ativamente na prevenção de problemas relacionados à saúde mental e dependência química, implementando, por exemplo, iniciativas para a prevenção de suicídio por meio do convênio firmado com o Centro de Valorização da Vida, CVV, que permitiu a ligação gratuita em todo o país. Então, aqui no Brasil, a gente tem o CVV, é um número que você liga qualquer hora do dia. Hoje também tem um acesso, como você acessar isso via internet, por chat, para você, se você estiver com pensamento suicida ou se você estiver passando por um momento de muita ansiedade e depressão, você consegue conversar com pessoas que estão ali dispostas e disponíveis para atender e conversar com você, o que é uma coisa muito importante. Tem isso em todo o país? Não, não tem isso em todo o país. Isso é um dos benefícios que o Sistema Único de Saúde traz para a população brasileira e para todo estrangeiro que aqui vive ou que aqui está. Então, também tem essa maravilhazinha, né? Saúde mental é um conceito vago que engloba desde transtornos como dislexia, autismo, síndrome de Down, demência senil, depressão, que se manifestam de diferentes formas e com diferentes sintomas, até distúrbios psicológicos de comportamento, ansiedade e estresse, por exemplo, diretamente relacionados com as condições de vida impostas pela sociedade atual. Minha sogra fala muito uma coisa assim: mas na minha época não tinha isso. Não tinha esse povo deprimido. Essa geração de vocês é fraca. Eu concordo em parte com ela. Realmente, na época dos meus pais, dos meus sogros, não tinha essa questão, não tinha ninguém tinha depressão? Não, não era que ninguém tinha depressão. O estilo de vida era diferente, as perspectivas sociais eram outras. E também tinha muito essa coisa que ainda tem um resquício aí na nossa sociedade, de você precisa ser forte, você precisa superar isso, você tem que engolir a seco e vida que segue, né? E quando a gente fala sobre essas condições impostas, essas condições de vidas impostas, a gente tá falando sobre a carga altíssima de trabalho, que não importa se você ganha um salário mínimo, se você ganha 4 salários mínimos, se você ganha 10 mil reais. Você tem que trabalhar muito para justificar o seu salário. Então não basta você fazer seu serviço, você tem que fazer ele de maneira excepcional e você ainda tem que amar o que você faz. Você tem que estar extremamente feliz com aquilo ali. Então essas condições insalubres de trabalho, né, a falta de apoio emocional dentro das empresas, todas as questões também econômicas, sociais que estão afetando a nossa sociedade, acabam nos afetando também. Então, por exemplo, a gente está passando por 2 eleições muito importantes, tanto uma eleição em Toronto, quanto a eleição na França, né? E nessas 2 eleições a gente está vendo claramente que a extrema-direita está ganhando muito espaço. Mas por que que isso é preocupante? Porque a extrema-direita, ela tem essa característica
neofascista, neonazista. Vê essa questão, né, do estado mínimo, então o governo, o poder público interferindo e ajudando o mínimo a população. Vai ter muito essa coisa do beneficiamento dos ricos, e isso afeta o restante da população. Porque, eu acho que eu falei isso na aula passada, para que existam bilionários, e aí no caso aqui no Brasil são 5, esses 5 bilionários que existem no Brasil, para que eles existam, tem que ter muita gente no Brasil abaixo da linha da pobreza. Porque se não tiver essas pessoas abaixo da linha da pobreza, essas pessoas não vão ser bilionárias. Mas, Ligiane, o que é que isso interfere na saúde mental das pessoas? Interfere muito. Como é que eu vou exigir que as pessoas não tenham depressão, que as pessoas não tenham ansiedade, que as pessoas não tenham nenhum problema de transtorno mental, sendo que elas estão literalmente lutando para sobreviver? Como é que eu posso pedir para uma pessoa, para uma mulher, mãe solo, que ela precisa superar a ansiedade, que ela precisa superar a depressão, sendo que ela tem que trabalhar o dia inteiro para dar o mínimo pro filho dela, muitas vezes tirando da própria boca para esse filho ter o que comer? Como é que uma pessoa assim consegue ter uma saúde mental adequada? Então, essas condições de vida, essa imposição desses certos fatores de vida, acabam por corroborar, por aprofundar esses problemas mentais. Embora seja uma patologia tão abrangente, é longa a tradição de lidar mal com as pessoas que têm problemas mentais. Num passado não tão remoto assim, quem nascia com uma doença psiquiátrica ou a desenvolvesse durante a vida era trancafiado num quarto, isolado de toda a família. E os parentes procuravam evitar a aproximação de vizinhos e amigos, porque essas enfermidades eram motivo de vergonha. Os asilos criados com o intuito de prestar assistência a esses doentes não conseguiram colocar em prática a proposta de atendimento. Em São Paulo, o Juqueri foi uma organização típica dessa fase. Muitos portadores de doenças psiquiátricas internados nessa instituição, concebida para prestar-lhes atendimento especializado, ali permaneceram até morrer. E aí eu vou dar um jumpzinho aqui com você e eu vou ler agora o texto 6. A gente vai falar sobre a luta antimanicomial. Hoje em dia a gente não fala mais, a gente não usa o termo manicômio, a gente usa o termo hospital psiquiátrico, né? Mas a gente tem essa luta anti-manicômio, antimanicomial. É um nome estranho, mas é uma luta que existe há muito tempo, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Mas aqui no Brasil a gente tem algumas situações específicas, né? Por exemplo, se você quiser pesquisar, tem vários filmes que vão falar sobre isso, sobre a luta antimanicomial. Tem um, inclusive, que está disponível no YouTube, que fala sobre o Hospital Psiquiátrico, o Manicômio de Barbacena, que é considerado como um holocausto brasileiro, já que muitas pessoas foram literalmente jogadas lá para morrer. As pessoas bebiam as próprias fezes, não tinha alimentação, acontecia estupro coletivo, era uma coisa violentíssima. Inclusive, assim, se você for assistir o filme, eu sugiro que você assista Didi com alguém, porque é um filme muito... é tenso, porque tem algumas imagens daquela época e é muito forte. A primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, em 1987, foi um marco nacional na área. O resultado do evento foi a criação de uma nova proposta de legislação específica sobre a reforma dos serviços e bases que atendiam os pacientes. No lugar de manicômios e hospitais psiquiátricos, abriu-se espaço para serviços psicossociais com atendimento mais humanitário e sem internações compulsórias. O que é internação compulsória? Você é internado contra a sua vontade. Isso acontece muito em relação a dependentes químicos aqui no Brasil. Isso é ilegal, tá? Que só se dariam em casos extremos por ordem médica. Essa mudança significativa inspirou a criação da Semana da Luta Antimanicomial, que é lembrada anualmente entre os dias 13 e 18 de maio e pontua o período em que se concentram as batalhas por melhorias no atendimento psiquiátrico.
A militância no setor rendeu alguns progressos. O orçamento nacional destinado à saúde mental cresceu 200% em 2002 e 2011. Mas, infelizmente, Maria, esse número caiu muito nos últimos anos, tá? O número de CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, chegou a 1981 e mais de 4 mil leitos psiquiátricos em hospitais gerais foram criados. Estima-se que cerca de 7,8 milhões de atendimentos sejam realizados anualmente nos CAPs específicos para usuários de drogas e bebida alcoólica. Aí em Uberlândia, existem vários CAPs e vários CAPs de referência para a nossa região. Aqui na cidade em que eu moro, Itumbiara, também tem um CAPs que é referência para a região, porque trabalha de maneira muito humana e preocupada, de fato, com esses pacientes. Então, vai ter lá o usuário de droga, mas também vai ter uma pessoa que tá com depressão, vão ter crianças que passaram por tentativas de suicídio, com automutilação. Então, é um tratamento muito, muito, muito bem feito, tá? O que é que você vai ter que escrever para mim essa semana? Redige uma carta com o intuito de solicitar que a instituição em que você estuda ou trabalha promova iniciativas de manutenção da saúde mental de seus estudantes ou funcionários. Então, como é que eu conseguiria ter isso dentro de uma escola? Já existe uma lei que não é cumprida em sua total efetivação, que é a questão de ter psicólogos nas escolas. Tecnicamente é obrigatório, mas você pode contar nos dedos de uma mão as escolas que têm esses psicólogos que estão ali para atender alunos e professores. É importante, ou seria importante, que, na verdade, toda instituição, todo lugar que tivesse um grupo de humanos ali envolvidos, reunidos, tivesse uma pessoa habilitada, um psicólogo ou um psiquiatra, para fazer esses atendimentos. Por quê? Vamos pensar num contexto escolar aí, época de prova. Tava agora semana de recuperação na escola em que eu trabalho. Crise de ansiedade dos alunos, choro, nervosismo, ansiedade. Se tivesse uma pessoa ali adequada que soubesse tratar esses alunos, os professores não precisariam fazer isso. Ah, Ligiane, mas custa nada o professor fazer isso? Não, não custa. O que custa é a própria saúde mental desse professor, porque ele vai acabar se envolvendo emocionalmente com seus alunos de uma maneira tão profunda que ele vai tomar para si esses problemas. E esse professor, ele também tá sobrecarregado com os próprios problemas deles. Ele é mal pago, ele não é reconhecido, ele tem os próprios problemas pessoais, ele tem os próprios filhos com problemas, esposas, os maridos. Então, sobrecarrega esse professor de mais funções. Então, além de dar aula, corrigir prova, preparar a aula, fazer intervenções acadêmicas, ele também tem que estar ali pronto e apto para ajudar os seus alunos emocionalmente. Não é assim, não é todo adulto que está pronto e preparado para atender um jovem que está passando por esse quesito. Então, lembra que você precisa escrever em primeira pessoa, tá bom? Se você é estudante, fala que série que você está estudando, se estuda numa escola pública ou numa escola privada. Deixa específica a razão. Fala que você está solicitando isso porque aconteceu um caso específico na escola com um aluno específico. Mas é isso. Qualquer dúvida, me manda mensagem no WhatsApp que eu tô lá à sua disposição. Combinado? Combinado. Muito obrigada. Beijo, até semana que vem. Beijo. Até semana que vem.